Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz doce de Jesus continue nos nossos corações e que, como sempre, cada um de nós tenha o privilégio de sentir o ambiente fluídico maravilhoso que foi preparado para a nossa reunião, o envolvimento e o acolhimento dos nossos benfeitores espirituais. Nós vamos hoje, então, iniciar o nosso quarto encontro, nossa conversa aqui sobre esses temas da inteligência emocional, do pensamento, do sentimento. E só para retomar um pouquinho de onde paramos no nosso último encontro, quando falamos da importância de estarmos atentos à qualidade dos nossos pensamentos, porque quando conectamos o pensamento com o sentimento, nós verdadeiramente criamos uma atmosfera fluídica em torno de nós, que vai atrair circunstâncias, que vai atrair as nossas companhias espirituais, e nós criamos a nossa realidade, porque o pensamento e o sentimento vão determinar as nossas escolhas. E aí, nesse aspecto do pensamento e sentimento, seria importante nós lembrarmos alguns dos deslizes que são muito comuns. O primeiro deles, nós lembramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata de um dos capítulos dos mais fáceis da gente colocar em prática, que é amai os vossos inimigos. A delícia esse capítulo. E quando a gente vai atentar para o item instruções dos Espíritos, existe uma mensagem para o ódio, mas uma outra mensagem, eu não me lembro o tema, e 5 mensagens para tratar do duelo. 5 mensagens. E já, puxa vida, tudo bem, na época do Kardec ainda existia o duelo, Mas puxa vida, que coisa, precisava atualizar isso aqui, Atualizar, Tem gente que fala isso, Atualizar, Porque, puxa, no nosso não tem mais. E a gente fica pensando, puxa, por que 5 mensagens para tratar de duelo? Aí a gente lembra, pera lá, pensei, senti, agi na atmosfera fluídica, coloquei em movimento as forças espirituais, as forças fluídicas. E a gente imagina o quanto a gente se degladia, o quanto a gente faz aquela esgrima mental através dos nossos pensamentos. Não vamos nem entrar na questão das mídias sociais hoje em dia, o quanto as pessoas se degladeiam com isso daí, aquelas coisas que a gente já comentou, Aí falou porque não curtiu, porque falou aquilo, já vou lá, já bloqueio, já não é mais meu amigo, Teve até histórias, eu vi, da pessoa que teve uma certa discussão, foi lá e bloqueou a pessoa, que era até meio que da família. Aí passou um tempinho, a pessoa pediu amizade de novo. A pessoa, deixa pra lá, vou perder, aceitou a amizade. No que aceitou a amizade, a pessoa bloqueou. Faz coisa de criança, Então a gente fica imaginando o quanto a gente vive de duelo na nossa vida. E a gente volta lá pro Evangelho e a gente vê que 5 mensagens são pouco. Porque às vezes eu já levanto de manhã no duelo com a vida e comigo mesmo, porque já levanto reclamando, ai meu Deus, tem que levantar, ai, olha esse tempo. Aí jamais duelo com as pessoas ali de casa, já entro no carro, já vou duelando no trânsito com as pessoas, chego no trabalho, é o dia inteiro duelando, volto para casa exausto, mas ainda tem mais um tempinho para terminar de duelar em casa e ir dormir. Meu Deus do céu. Aí a gente reclama, por que será que eu estou tão cansado? Então a gente fica imaginando o desgaste de energia que isso não provoca,
O que nós estamos atraindo para a nossa vida? Então, o primeiro item, né? A primeira armadilha, a importância de nos libertarmos dos duelos mentais. Duelamos com tudo, porque não aceitamos a nossa realidade. Esquecemos que podemos mudar sim, daqui para frente, mas daqui para trás não adianta eu brigar com o que aconteceu. E o como a gente perde tempo brigando com aquilo que já foi. O quanto eu perco tempo brigando com aquilo que já está estabelecido. Isso que está estabelecido, não há como mudar. Furou o pneu do carro, não adianta eu brigar com o carro. O pneu está furado, ponto. É daqui para frente. Aconteceu determinada situação em casa, não adianta eu brigar. Isso está estabelecido, pronto, acabou. O que podemos fazer daqui para frente? É aquilo que escutamos muito hoje em dia. Com essa mentalidade de duelistas, e a gente quer lutar, brigar com tudo, nós acabamos colocando o nosso foco sempre no problema, quando na verdade precisávamos ter o nosso foco colocado nas soluções. Quando eu coloco o foco na solução, eu me liberto do duelo, seja com o outro, seja comigo mesmo, seja com a vida. E aí as coisas, evidentemente, começarão a fluir na minha vida, porque a minha energia não é mais uma energia combativa, mas colaborativa com a vida. É isso que a vida está me trazendo? Bom, tudo que a vida me traz é consequência do que eu fiz. Então, é porque eu preciso lidar com isso. É porque é uma experiência que eu preciso vivenciar para evoluir. Porque qual o nosso único objetivo aqui, gente, enquanto encarnados? Né? A nossa frase clássica que vamos repetir todas as quintas-feiras. Somos espíritos imortais em jornada evolutiva. Então, a primeira armadilha, nos libertarmos do duelo. A segunda armadilha vem da nossa educação, que a gente chama de o cristianismo ibérico, que é o quê? Uma deturpação do Evangelho, em que coloca a essência do ensinamento do Cristo e, portanto, da nossa vivência no sangue, suor e lágrima. É preciso sofrer para evoluir. O sofrimento é lindo. A gente adora histórias de sofrimento. É mentira, gente. Como o sofrimento vende? Vende notícia, vende livro. E na verdade, isso não tem nada de evangelho. Isso é uma armadilha do nosso ego. Porque através do sofrimento eu projeto o meu ego como herói. Como herói. Então, será que às vezes essa minha mentalidade ela está presa num vitimismo? Porque o vitimismo é inconscientemente para mim um valor positivo? Ah, mas e o karma? Karma lá. Porque o karma não é da doutrina espírita. É um conceito que vem lá do Oriente, do hinduísmo, acho que a gente até comentou, se não me engano, na nossa última conversa, e que nós também empregamos de uma forma completamente equivocada. Porque a gente quer adaptar a nossa mentalidade de sangue, suor e lágrima, sofrimento. Porque karma em sânscrito poderia ser, uma tradução livre, responsabilidade. Só que o karma, como responsabilidade, ele é efeito, mas ao mesmo tempo ele é causa. Porque se eu tenho livre-arbítrio, eu posso colocar novas causas em movimento, que vão transformar esses efeitos. E aí nós temos a chave.
Porque em vários momentos Kardec deixa claro que o sofrimento não vai resolver a nossa situação. E às vezes no meio espírita, isso causa choque. Como não? A gente não veio aqui para sofrer? Absolutamente não. A gente veio aqui para evoluir. Agora, se eu escolhi o caminho do sofrimento, a providência divina, Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus é Pai, Deus é amor. Então nós lembramos lá do Evangelho, quando Jesus pergunta: se o teu filho te pedir pão, você vai dar pedra? Não, mestre. Se o teu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Jamais, mestre. Então, se você não faria isso com o seu filho, imagina Deus, que é perfeito. Deus, que é amor. Faz sentido aquilo que a gente escutava quando era criança? Você vai ver, moleque, Deus castiga. Faz sentido isso, gente? Não. E aí, por exemplo, em todos os momentos Kardec deixa isso muito claro. Mas vamos pegar 2 pontos. O primeiro, o céu e o inferno. O capítulo fantástico, magnífico, Código Penal da Vida Futura. Lá Kardec coloca 3 passos quando trata da questão do erro. Primeiro passo, reconhecer o erro. Segundo passo, se eu reconheci o meu erro, isso vai me trazer uma dor. Isso vai me trazer um arrependimento, porque não é gostoso eu reconhecer que eu errei, que eu provoquei o mal. Tudo bem, mas aí a gente lembra do dito popular: arrependimento não paga dívida. É necessário o terceiro passo, que o Kardec coloca em negrito: reparar. No meio espírita é muito comum nós usarmos o termo: ele está resgatando, ele está pagando as coisas do passado. Por quê? Porque temos uma mentalidade materialista. Então a gente pensa que a providência divina é contabilidade terrestre. Não é? É o nosso cálculo, a gente já faz contabilidade, e a gente usa o termo: está devendo. Passivo e ativo. Vai lá, desconta. Cabeça materialista. Como conversamos também a outra semana, a nossa ideia de justiça divina não é justiça, é vingança. Porque quando nós falamos de justiça em relação às coisas que acontecem conosco, nós queremos justiça? Não, nós queremos vingança. Basta ver como é a nossa postura quando a gente está assistindo aqueles filmes do bandido, né? O bandido judia o filme inteiro. Quando chega no fim, o que a gente quer? Né? O mocinho vai lá, liquida, às vezes mata com um tiro o bandido. Só com um tirinho? Ele fez tudo aquilo, vai matar ele só com um tirinho? Né? O que a gente quer? Vingança. Então aquilo que a gente chama de justiça é, na verdade, a nossa ideia de vingança. E aí o Kardec coloca: então é preciso reparar os nossos equívocos. E ele coloca o termo reparar em negrito. E aí ele mesmo se pergunta: e o que é reparar? O que é reparar? Está lá de maneira explícita: é substituir a má ação pela boa. E aí a gente pega lá no Livro dos Espíritos, na questão 1000, em que Kardec pergunta: podemos desde esta vida resgatar as nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o cilício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Aí ele arremata: o mal
não é reparado senão pelo bem. Então, só tem um jeito de eu reparar os meus erros: é fazer o bem. Não tem outro. Portanto, o nosso pensamento não pode cair na armadilha do vitimismo. Não podemos entender o sofrimento como um meio único e imediato de resolução dos nossos problemas. É evidente que, quando eu cometo uma falha, o sofrimento ele é inerente àquilo. Porque o sofrimento vem da minha condição moral. Na questão seguinte, na 103, Kardec deixa claro isso. O sofrimento vem da minha condição. Então, quando eu faço o mal, eu entro no mal, eu trago o mal para dentro da minha vida. E isso é o sofrimento. Portanto, o sofrimento é inerente ao ato do mal. É por isso que eu sofro. Não é castigo de Deus. Eu sofro porque eu violo as leis da natureza, que estão lá: lei do amor, lei da justiça, lei da caridade, lei do progresso. Eu preciso progredir, sou uma lei da natureza. Todas as vezes que eu desrespeito isso, eu vou sofrer. Mas eu não posso ficar preso nesse sofrimento, achar que esse sofrimento vai resolver o meu problema, porque não vai. O que vai resolver o meu problema é eu me modificar, é eu passar a fazer o bem, é eu reconhecer o erro e me modificar. Aí nós lembramos daquele texto do Santo Agostinho, lembra? Quando falamos do autoconhecimento que citamos aqui no Livro dos Espíritos, né? Quando ele diz: todas as noites antes de dormir, eu investigava, passava o meu dia em revista, verificava se havia feito alguma coisa de errado e verificava se havia perdido alguma oportunidade de fazer o bem. Olha só, porque aqui no Livro dos Espíritos nós também temos essa questão. Kardec pergunta: basta não fazer o mal? E qual é a resposta? Não. Porque da sua omissão por não fazer o bem, terá como uma consequência um mal, e você será responsável por este mal, vamos dizer assim, indireto. Então, duas armadilhas: o duelo e o vitimismo, que nos colocam numa péssima vibração. Existem estudos muito recentes, e por conta disso muito contestados, porque tudo que entra nesta área metafísica é muito questionado, mas existem muitos estudos sérios do pessoal da mecânica quântica, sobre a questão da nossa vibração, a vibração que as emoções produzem. Então, eles têm uma escala. Então eles colocaram ali: olha, a frequência mais alta, as vibrações mais elevadas, são aquelas provocadas pela gratidão, amor e alegria. Na verdade, a mais alta é a alegria, depois gratidão e amor. São os três padrões de emoção que nos colocam, segundo esses estudiosos da mecânica quântica, no padrão mais alto de vibração. E, obviamente, a raiva, o medo e a inveja, aqueles que nos colocam no padrão mais baixo de vibração. A hora que a gente junta essa informação com aquele item do capítulo 14 da Gênesis, fica fácil de entender. Porque se eu estou com inveja, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, que tipo de pensamento eu estou tendo?
E que tipo de atmosfera fluídica então eu estarei formando em torno de mim? E que sintonias eu estarei atraindo para a minha vida e para os meus caminhos? Então, a própria ciência materialista já chega a essa conclusão. A importância de eu trabalhar a gratidão, que nós inclusive conversamos no nosso primeiro encontro, né, sobre aquelas pesquisas, inclusive citamos uma pesquisa da Universidade de Houston, não foi isso? Sobre a questão da gratidão, né? Passamos até o exercício das 3 bênçãos, né? Então, comprovado que a gratidão tem o poder de mudar o funcionamento do nosso cérebro. Então, a própria ciência materialista dizendo da importância de sentirmos, de vibrarmos, de vivermos num estado de amorosidade, num estado de gratidão, num estado de alegria, que é uma consequência natural do estado de amorosidade e do estado de gratidão. Coisas que a ciência materialista comprova hoje, mas que já está no Evangelho há 2000 anos. Então, essas 2 armadilhas. Alguma questão até aqui, meus queridos? Vocês não vão continuar não falando nada? Todo mundo muda? Nenhuma questão, nenhuma observação? Mas você sabe que tem, quando você fala dessa questão do sofrimento, né, das pessoas falarem, ontem até no Evangelho que nós estudávamos, falava disso, né, que as pessoas acharem que é o sofrimento que vai reparar, não, é o amor. Sim. Que até É tem a frase, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso. Que tem aquela ideia, fulano matou 10, então ele tem que ser morto 10 vezes. Não. Aquele exemplo que a gente dá, né? Porque é bem interessante isso que você está colocando. É aquele pensamento até infantil que a gente tem. Na outra ele era um feitor de escravos e ele cortava os dedos dos escravos que tentavam fugir. Então nessa encarnação ele vai vir e vai perder os dedos da mão. A gente pensa, tá, tudo bem, ele vem perto dos dedos da mão, tá. No que ele ajudou a vida? O que ele acrescentou? Para que serviu isso? Só para o ego dele, para que ele possa se projetar como uma vítima, como a gente estava falando. Agora, e se ao invés disso, um exemplo, ele vem como um médico, um cirurgião, e salva dedos e mãos ou vidas de inúmeras pessoas? Qual das 2 possibilidades a gente acha que é inteligente? Porque a outra é achar que Deus é burro. E é a questão do lado primitivo, né? Sim. Você usou, então você tem que perder a mão. Isso. E aí a gente sabe em alguns livros que a gente tem esse detalhamento, em algumas obras, alguns romances psicografados pelo Chico, em que a história é contada. Quando o espírito quer reencarnar, ele tem uma consciência de culpa muito grande. E por conta dessa consciência de culpa, ele fala, não, mas eu quero passar por isso, eu quero sofrer isso. E os mentores falam, olha, não precisa. Não, mas eu quero. Porque ele acredita que só assim ele vai se libertar daquele peso. Tá, mas em última análise, isso é o que ainda? Orgulho. É uma armadilha do orgulho. Porque com esse sofrimento eu estou me projetando. E a pergunta é, o que isso está trazendo de bom para o entorno? Porque a proposta do Evangelho, eis que vos trago boas novas de alegria, é a libertação. É como você falou, só o amor repara. Como nós acabamos de ler aqui, o mal só é reparado pelo bem. Porque só tem um jeito de eu reparar, é eu crescer para poder contribuir. Se eu não me desenvolvo, como eu posso contribuir com o meu entorno? Então, a doutrina espírita vem para nos libertar deste ego que nos escraviza de todas as formas, com inúmeras armadilhas. O sofrimento vai acontecer. Por quê? Porque eu erro. Porque eu sou um espírito muito imperfeito.
E por isso, porque eu erro, o sofrimento é inerente ao erro. Errou, sofreu. Eu violo as leis da natureza. Existe a lei da gravidade. Eu pulo essa janela e caio de cabeça lá. O que vai acontecer? Eu vou me arrebentar. É castigo de Deus porque eu pulei a janela? Não, é uma consequência natural de eu ter violado a lei da gravidade. Só isso. A hora que eu paro de violar a lei da gravidade, eu deixo de me esborrachar. É simples assim. E aí, por favor. Uma dúvida. Eu compartilho do seu pensamento, da libertação, do fato do amor realmente ser o sentimento mais elevado que nos liberta. Mas eu fico assim, com uma pequena dúvida. Porque nós, através da literatura espírita, nós vemos vários casos. A pessoa, olha, ela esfaqueou alguém e ela vai ter uma gastrite. Sim. Não é? Sim. Então, essa questão. Então, a dor surge como uma forma de depurar aquela energia que ela criou. Isso. E que energia é essa? Consciência de culpa. Mas é claro, o amor, agora para eu chegar e falar assim, não, eu esfaqueei, não sei, vou usar a faca para outra coisa, vou fazer show de pirueta com faca, deixar todo mundo sorrindo. Até que ponto assim, que a gente tem essa condição, né? Porque tem essa questão também. Amar não é tão simples assim. Claro que não. Então, às vezes, para nós, na nossa condição ainda inferior, falar assim, não, eu vou distribuir amor, não é tão fácil. Às vezes é mais fácil o sofrimento. Não, você está corretíssimo. Só que tem um problema. É a ilusão que a gente não pode cair. É a armadilha do ego. Eu venho com a gastrite. Eu venho com câncer no estômago. Vou até desencarnar por conta desse câncer no estômago. Mas isso não resolveu o problema que eu fiz lá atrás. Essa é a ilusão que a gente precisa se libertar. Esse sofrimento não resolveu. Ele ajuda a depurar um pouco, né? Então, assim, mas não é a finalização do processo. Não acabou, o processo não acabou. Porque na nossa cabeça... O processo produziu um bem maior do que o mal. Isso, como a gente trabalha com essa coisa do karma, na outra provoquei aquilo, tá? Nessa eu venho com a gastrite, eu venho com o câncer de estômago, e aí eu resolvi. Na verdade eu não evoluí, eu só... né? Tem uma empatadinha ali e tal. Como é que eu vou? Para resolver, eu tenho que fazer o amor. Claro que você vai dizer, puxa, Drauzio, mas como assim? Olha, ele suportou aquele desafio, né? Ele aprendeu a ser mais humilde, ele aprendeu a valorizar a vida, ele aprendeu a ter paciência, ele desenvolveu a fé dele. Então, claro que ele aprendeu muito com aquilo, mas ainda ele não encerrou o processo. Ele só vai encerrar o processo quando ele aprender a fazer o bem. Não basta sofrer, é preciso aprender a fazer o bem, é preciso aprender a amar. Lembra? Uma coisa ainda te falta: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você pensar que toda nossa, se nós considerarmos a lei divina, é lei de amor. Lei de amor. Você fugiu disso, Você vai sofrer. você está no erro. Isso. Então, o que vai te reajustar? Só tem uma possibilidade. Eu voltar para o amor. Voltar para o amor. É o caminho lá, segue o amor. Ah, mas eu não consigo amar. Filho, é problema seu, então você vai sofrer. Você está fora da lei. Mas aí que é a questão, não é todo mundo que consegue amar. Sim. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Você? Aliás, nós Quem está sofremos. aqui, dizem os grandes mestres assim, olha, quem está reencarnando nesse planeta está sendo iniciado no amor. Nós estamos na escola do amor. Se nós já soubéssemos amar. Mas no início, nós estamos sendo iniciados no amor, nós estamos na introdução. Não tem jeito. Enquanto nós não amarmos, não avançamos. O nosso avanço acontece na medida do nosso amor. O sofrimento é uma consequência natural das nossas ações. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Pelo contrário, Ele nos ajuda
a lidarmos com esse sofrimento. É porque violamos a lei que sofremos. E o sofrimento é uma parte da reparação, não é a reparação. É porque estar fora da lei em si já é um sofrimento, não Sim, tem como. exatamente. E aí a gente entende a parábola dos trabalhadores da última hora, que é uma parábola riquíssima, que tem uma série de interpretações ali, uma sabedoria muito profunda, né? Mas uma das interpretações é justamente essa. A partir do momento que eu entro no amor, eu entro no mundo da felicidade. E não importa quanto tempo eu vou demorar para isso. Então, aqueles que entenderam a lei e foram para o amor às 8 horas da manhã, eles vão receber o salário. Qual que é o salário? A felicidade. O outro compreendeu só às 5 horas da tarde, ele vai receber o mesmo salário, a felicidade. Só que aquele que compreendeu às 8 já está desfrutando da felicidade desde as 8 da manhã. O outro continuou sofrendo das 8 da manhã até as 5 da tarde. Não foi vantagem. Então, os espíritos são claros, né? Alguns espíritos caminham mais rápido na evolução, outros são mais teimosos. Mas a providência divina não tem pressa. Ah, então a doutrina espírita me estimula, né, a passividade? Não, é o contrário, porque ele deixa bem claro. Tá bom, você tem o tempo que você quiser. Ah, eu vou deixar para outra encarnação aprender isso daí, viu? Não tem problema. Só que você vai sofrendo. Né? Nessa daqui eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Na outra encarnação eu trabalho isso. Tudo bem. Só que enquanto você não trabalhar isso, você vai sofrer. Fique à vontade. Pague quando você quiser. Olha lá a gente de novo na contabilidade, né? Muito bem. Então, agora, para a gente poder aprofundar isso, nós vamos entrar no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E para fazer isso, nós temos que entender esse capítulo. E para entender esse capítulo, nós temos que entender a estrutura do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes, certo? 4 livros. Por quê? Por que o Livro dos Espíritos tem uma introdução e um prolegômenos? Nós devemos lembrar que o Kardec começa a trabalhar na produção do Livro dos Espíritos em 1855. Publica a primeira versão em 1857. Só que a primeira versão do Livro dos Espíritos tinha 501 itens. 3 anos depois, em 1860, ele publica a segunda edição, que é essa que nós trabalhamos, que foram acrescentados mais 517 itens. Ou seja, mais que dobrou. E a maior parte desses itens foram acrescentados justamente na segunda parte, que é onde está o capítulo que nós vamos começar a conversar essa noite. Então, vamos lá. A introdução ao Livro dos Espíritos, na verdade, não é uma introdução ao Livro dos Espíritos, é uma introdução à doutrina espírita. Então, quem quiser ser iniciado nos estudos da doutrina espírita, o que eu leio? Leia a introdução do Livro dos Espíritos, porque ela é a introdução à doutrina espírita. A introdução do livro seria propriamente dito o prolegômenos. E por que esse livro está dividido em 4 partes ou 4 livros? E aí a gente vê lá no prolegômenos, o Kardec coloca, olha, toda a ideia que está aqui são dos espíritos. O nosso trabalho foi apenas organizar isso. E a hora que o Kardec vai organizar isso, nós temos que lembrar que o Kardec, ele era um cientista, professor na Universidade de Paris, era um dos intelectuais mais brilhantes, membro
da Academia de Ciências Francesa, da qual ele chegou até a ser presidente, membro da Real Academia de Ciências Britânica, um cientista impecável, genial, grande pedagogo, convidado até para fazer a reforma educacional na Prússia, que era o estado germânico mais proeminente, né? Um dos estados mais importantes ali da Europa naquele momento, extremamente próspero. Então, o Kardec, com toda essa genialidade, com toda essa bagagem, com toda essa erudição, e um pedagogo genial, ele tinha uma preocupação didática. Ele tinha uma preocupação de facilitar ao máximo o nosso entendimento. Por quê? Porque está escrito aqui, deixa eu ver se eu vou achar. No item 1 da introdução ao Livro dos Espíritos, no terceiro parágrafo, Kardec escreve assim: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita está aqui, neste livro. Mas tem mais 4 livros do Pentateuco, sim. Por quê? A Gênese é o desenvolvimento da primeira parte, que nós já vamos ver o que é. O Livro dos Médiuns é o desenvolvimento da segunda parte. O Evangelho é o desenvolvimento da terceira parte. E o Céu e o Inferno é o desenvolvimento da quarta parte. Mas a doutrina espírita, ela está aqui. Os outros livros vão apenas desenvolver cada uma das partes deste livro. E por que esse livro está dividido em 4 partes? Porque era justamente o meio didático clássico de se expor uma nova ciência. Como começa a doutrina espírita, gente? Como religião? Não. A doutrina espírita começa como ciência. Não é isso? Esta ciência, para se desenvolver, porque, vamos só voltar, né? O Kardec, ao ser convidado lá para as mesinhas girantes, qual foi o olhar dele? O olhar do curioso? Não, o olhar do cientista. Opa, mesa não tem sistema nervoso central, como é que pode dar resposta inteligente? Tem alguma coisa aí. E aí a primeira pergunta dele, né? Os outros perguntavam: o que vai acontecer quinta-feira? Qual que é o número da Mega Sena? Né? Agora você, Kardec, pergunta: quem está falando? Olha o nível. Quem está respondendo? Né? E aí o Espírito coloca: puxa, até que enfim, né? Eu sou um espírito, como você. E aí então o Kardec vai analisar todos os fenômenos mediúnicos, espíritas, através de um método científico. Só que esta ciência espírita, ela vai necessitar de uma fundamentação teórica para que ela tenha as suas bases estruturadas. O que é uma fundamentação teórica de uma ciência? É a filosofia. Então, a ciência espírita provocou o surgimento da filosofia espírita. E a hora que nós juntamos a filosofia espírita com a ciência espírita, nós descobrimos que existe uma consequência religiosa. Então, do desenvolvimento da ciência e da filosofia, nós temos a religião. Por isso que nós dizemos que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Mas esta tríade tem um objetivo, e aí o 4º aspecto da doutrina espírita, o aspecto pedagógico. Porque qual é o objetivo de tudo isto daqui? Fazer das pessoas espíritas? Não. Qual é? Educar o espírito. Transformar o homem. Pedagogia. Então, para expor esta nova doutrina, o Kardec vai usar o método clássico de exposição, o método mais testado e aprovado do ponto de vista didático,
que é um método que segue um encadeamento lógico. Que método é esse? Como é que se expunham as doutrinas naquela época? Qual é esse método clássico? Vamos lá. Primeiro passo: determinar qual é o objeto de estudo desta doutrina. Vamos dar um exemplo? Meteorologia. Então, vamos apresentar a meteorologia. Primeira coisa que nós temos que fazer, dizer qual é o objeto de estudo da meteorologia. Qual é o objeto de estudo da meteorologia? Os fenômenos da atmosfera relativos ao tempo. Esse é o objeto de estudo. É isso que a meteorologia estuda. Muito bem. Tendo definido o nosso objeto de estudo, primeira parte, nós vamos para a segunda parte. O que nós precisamos fazer na segunda parte? Esmiuçar ao máximo esse objeto de estudo, para entender como ele funciona e quais são as leis naturais que regem esses fenômenos. Então nós vamos estudar as massas de ar frio, massas de ar quente, o seu deslocamento. A massa de ar quente, ela é mais leve, então ela sobe, ela cria uma zona de baixa pressão, porque é a lei da gravidade, enfim. Esmiuçamos o objeto de estudo e descobrimos quais são as leis. Muito bem, vamos para a terceira parte. O que é a terceira parte? Eu vou expor as leis que nós descobrimos ao esmiuçar o nosso objeto de estudo. Muito bem. Feito isso, determinamos as leis, nós vamos para a última parte. Qual é? A parte das previsões. Porque se eu sei quais são as leis que regem esses fenômenos, eu posso fazer as previsões. Então, eu vou dizer que Isola, lá em Porto Alegre, chegou uma massa de ar polar de tal intensidade de temperatura e de umidade, se deslocando a tantos quilômetros por hora. Mas nós sabemos que a cada quilômetro que ela se desloca, ela perde tanto por cento de velocidade e de intensidade de temperatura e de umidade. Então nós vamos dizer que no dia tal, essa frente fria vai chegar em São Paulo com uma intensidade tal de temperatura e de umidade. Por isso ela vai baixar tantos graus a temperatura e provocar pancadas de chuva. Fizemos a previsão. Tudo bem? Definimos o objeto de estudo, esmiuçamos esse objeto de estudo para descobrir as leis, fazemos a exposição das leis e a previsão. Tudo bem? Vamos para o Livro dos Espíritos? Primeira parte, das causas primárias. O que o Kardec vai fazer? Definir qual é o objeto de estudo da doutrina espírita. Segunda parte, ele vai esmiuçar o objeto de estudo da doutrina espírita, para entender os seus fenômenos e descobrir quais são as leis que regem esses fenômenos. Feito isso na segunda parte, ele vai para a terceira parte. Qual é? Expor as leis que regem esse fenômeno. Quais são as leis? As 12 leis morais. Lei do progresso, lei do amor, justiça e caridade. E depois, por último, o que ele faz? Se ele conhece as leis e os fenômenos, ele vai fazer as previsões. Última parte é penas e consolações do mundo futuro, não é isso? Onde ele vai dizer, olha, se você se comportar assim, seu futuro é esse. Se você se comportar assado, seu futuro é esse. Se eu insistir nos meus erros, eu vou ser feliz? Não. Se eu me suicidar, eu vou para o céu? Não. Temos o Livro dos Espíritos, temos a exposição. Então, vamos entrar na segunda parte. Para entrar na segunda parte, nós temos que lembrar da primeira. A primeira parte, o que ele faz? Ele define o nosso objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da doutrina espírita? Então, na primeira parte, ele vai esmiuçar isso. Como? Ele vai olhar o título da primeira parte, das causas primárias, não é isso? Ou seja, eu quero entender a realidade. Tá bom, para entender essa realidade, ele chega a qual conclusão? Existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Quando esse Espírito e matéria são colocados em ação, que nós conversamos no nosso último encontro, que a matéria é o meio de ação do Espírito, não é isso? O mundo espiritual é material, não é isso?
Muito bem. Quando o Espírito age na matéria, o que acontece? A criação. E dentre a criação nós temos os seres vivos. São os 4 capítulos da primeira parte. Deus, princípio espiritual, princípio material da criação e os seres vivos. Muito bem. Qual vai ser o objeto de estudo da doutrina espírita? Deus. Deus pode ser objeto de estudo da doutrina espírita? Kardec pergunta: o homem pode conhecer a essência de Deus? Resposta: não. Por quê? Porque lhe falta um sentido. Olha, vamos imaginar a nossa realidade. Nós temos 5 sentidos. Perdemos a visão. Vamos imaginar um indivíduo que é cego desde nascença. Aí a gente vai explicar para ele o que é a cor vermelha. A gente vai falar um monte de coisa, a gente vai fazer uma ginástica mental absurda, mas ele vai construir a ideia dele com o que ele tem de informação dos outros 4 sentidos. Essa visão vai ser perfeita? Não, nunca. É como a gente pegar uma criança do jardim da infância e querer ensinar cálculo integral, limites e derivadas. E a criança não sabe nem somar. Vai dar certo? Nem comigo. Nem comigo. Imagina quando eu estava no jardim da infância. Então é mais ou menos a gente querendo entender Deus. Então o Espírito fala: não adianta. Se você não consegue entender nem você, que é a criatura, como você quer entender a essência do teu Criador? E aí o Espírito complementa: e além disso, você tem que estar preocupado com aquilo que é urgente na tua vida, com aquilo que você pode entender e que você pode modificar. Querer entender a essência de Deus é querer fugir daquilo que realmente importa. Porque enquanto eu estou fazendo elucubrações magníficas, eu não estou pensando e agindo naquilo que eu realmente preciso. A única coisa, que é me modificar. Então, depois dessa lavada, a gente viu que Deus não pode ser o nosso objeto de estudo. O outro elemento, o princípio material, esse a gente não precisa estudar, porque nós temos a ciência materialista. Então, qual será o objeto de estudo da doutrina espírita? O espírito. E, portanto, o mundo espírita. Resolvemos o nosso problema, determinamos o nosso objeto de estudo. Encerramos a primeira parte. Vamos para a segunda parte. O que vamos fazer na segunda parte? Esmiuçar esse objeto de estudo. Então, o que nós vamos ter lá de capítulos? Olha que interessante. Livro 2. Então, do livro 1, né? Só para recordar. Nós temos Deus, elementos gerais do universo, que é espírito e matéria, princípio espiritual, princípio material. Criação, que é a interação desses 2 princípios, e a consequência, né, dessa criação, uma das consequências, a vida, que é o princípio vital. Muito bem, livro 2, o que ele vai estudar? Dos espíritos, encarnação dos espíritos, retorno da vida corpórea à vida espiritual, pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, que é o nosso capítulo, e ocupação e missão dos espíritos. Ou seja, ele esmiuçou todas as possibilidades do mundo espiritual, todas as possibilidades do espírito: o espírito encarnado, o espírito desencarnado, o espírito nas suas múltiplas encarnações e a relação desses espíritos desencarnados com os espíritos encarnados e a relação do espírito com a matéria. Esmiuçou o objeto de estudo. E aí? Aí ele entendeu todos os fenômenos e ele entendeu quais são as leis que regem este objeto, as leis que regem o espírito, a nossa vida. Quais são essas leis? Leis naturais. O que significa uma lei natural? A gente traz da física. Uma lei natural é uma lei que é necessária e universal. O que é o caráter necessário da lei, de uma lei natural? Significa que ninguém
escapa dela. Imutável. Isso. Lei da gravidade. Alguém escapa da lei da gravidade? Nada. Nenhum corpo escapa da lei da gravidade. Portanto, ela é necessária. E o caráter universal. Esta lei funciona do mesmo jeito, não importa o tempo ou o espaço. A lei da gravidade, ela já existia na antiguidade e funcionava do mesmo jeito. A gente só não sabia. Porque a gente só foi descobrir quando a gente reencarnou lá depois do Newton, né? É uma maçã, exatamente, a maçãzinha, né? Muito bem. E ela é igual no Brasil, no Japão, na Coreia, na China, né? Em qualquer lugar. Então, isso é ser universal. Por isso que o Kardec buscava as confirmações das comunicações que ele recebia. Então, ele recebia uma comunicação. Primeira coisa que ele fazia, ele checava se ela estava compatível com o Evangelho. Beleza, passou no primeiro teste, deixa ela aqui. Daqui a pouco, dava 2 semanas, chegava uma cartinha dos Estados Unidos, de um médium, que ele não conhecia. Eu falei, olha, me desculpe, eu não sei se o senhor acredita, mas eu sou um médium, eu recebi essa mensagem de um espírito e ele mandou que eu mandasse essa mensagem por carta para esse endereço. Não conheço o senhor, mas está aqui a mensagem. O Kardec abria a carta, pegava a mensagem, o que acontecia? A mensagem era absolutamente idêntica à mensagem que ele tinha recebido lá com as irmãs Fox ou com as irmãs Baudin. Depois chegava uma outra carta da Rússia, um outro médium, mandando a mesma mensagem. Porque uma das características da verdade científica é justamente a universalidade. E qual foi o método que ele usou para desenvolver essa obra? O método científico. Então, quais são as leis que regem a nossa vida? E veja, se essa lei é necessária e universal, ou seja, ninguém escapa, e ela vai funcionar assim, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Quando a gente for espírito puro, isso aqui não vai servir para a gente? Vai servir do mesmo jeito. O Evangelho muda quando a gente vai para um mundo de regeneração? Ou se a gente estiver vivendo um mundo dos felizes, o Evangelho é diferente? Não, porque a lei ela é universal e necessária. Ninguém escapa e ela é imutável. Então ela age igual em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, quais são essas leis que regem as nossas vidas? Leis essas que, se nós desrespeitarmos, nós causaremos a nossa infelicidade. E se nós respeitarmos, nós causaremos a nossa felicidade. Quais são essas leis? A lei divino-natural, a lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, que na verdade a gente sabe que não é destruição, é transformação. Lei de sociedade, temos que viver em sociedade. Lei de progresso, temos que progredir, não podemos estacionar. Ah, mas está tão gostosinho aqui. Ah, é? Daqui a pouquinho a vida vai vir te cutucar, porque a gente tem que andar. Lei de igualdade, lei de liberdade. Essa aqui é a mais fácil, que a gente começa a praticar primeiro. Lei de justiça, amor e caridade, né? E por último, aquela que nós já estamos quase lá, falta só 0,5%, perfeição moral. Certo? Falta só um pouquinho. Depois que você alcançou o amor, justiça e caridade. A perfeição moral é consequência natural. Por isso que nós já estamos lá. Certo? Ó, bonito. Né? A gente é espírita, ainda frequenta o Chico Xavier de Jundiaí, acabou, não precisa mais nada. Só chegar lá com o crachá, né? Acabou, já era. E aí, livro, quarta parte. Qual que é a quarta parte? Previsão da temperatura da semana que vem, certo? Qual que é o título? Esperanças e Consolações. Capítulo 1, penas e gozos terrenos. Capítulo 2, penas e gozos futuros, ou seja, penas e gozos do mundo espiritual. Pronto. Mais lógico e racional? Impossível. Mais didático, mais claro? Impossível. E aí, para finalizar, nós entramos na primeira questão desse item, que é para a gente ir para casa bem desconfortável. Essa questão deixa a gente desconfortável. A gente até adora esquecer essa questão, porque olha o que o Kardec pergunta. Então, livro 2º, onde ele está esmiuçando o objeto de estudo, certo? Ele está esmiuçando a nossa vida.
capítulo 9, né? Título: Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Subitem primeiro: penetração do nosso pensamento pelos Espíritos. Como assim? Penetração do meu pensamento pelos Espíritos? Sim. E aí a primeira pergunta, para já tirar o nosso sossego e o nosso sono essa noite. Pergunta 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos? Fantasia que a gente tinha quando era criança, né? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeado por eles. Por exemplo, esse espírito desencarnado que está aí sentadinho do seu lado, né? Ele está vendo tudo que você está pensando, né? As pessoas falam: nossa, mas eu tenho medo de espírito. Mas como é que você se olha no espelho então? Quem consegue correr? Né? Porque eu me olhando no espelho, eu estou vendo o espírito. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Não, claro que não, senão não ia valer. Vamos lá, resposta: conhecem muitas vezes aquilo que desejareis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados por eles. Tudo que você está pensando aí, os nossos benfeitores espirituais estão assistindo na nossa tela mental. Tudo! Isso quando, Drauzio? O tempo todo. E aí a gente imagina, não vai dar tempo hoje, vamos parar por aqui, mas para a gente poder continuar depois, a gente imagina o seguinte: a questão da egrégora, como dizem os esotéricos, né? Então nós estamos aqui, todos, né? A gente lê o texto do Evangelho, vamos fazer uma oração, todo mundo concentrado. Imagina, todos nós pensando, né, na luz, no bem, em Jesus, mas os benfeitores espirituais, imagina o poder disso. A gente lembra lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz vem para uma missão na Terra. Estão lembrados dessa parte? Que está acontecendo um bombardeio na Europa, e a hora que ele olha aquela nuvem, né, negra, aqueles fluidos extremamente pesados, densos, do mal, ele vê um foco de luz, né, que como se subisse da terra para o céu e se expande e se abre. Aí ele fala: então o que é aquilo? Era uma reunião dos nossos irmãos protestantes, evangélicos, luteranos, que estavam orando naquele momento. Era o único ponto de luz. E aí a gente vê o que? A força, mais uma vez, a força que tem o nosso pensamento e o nosso sentimento. Aí a gente imagina um lar onde começa aquela discussão e a coisa vai envolvendo a família inteira. O que a gente fez ali, gente? Já imaginamos? O que nós estamos provocando? Mas vamos aliviar. Imagina o que acontece quando nos reunimos para fazer o Evangelho no lar. Daí a gente começa a entender a importância de se fazer o Evangelho no lar. Imagina o foco que a gente está criando de luz, de conexão com os benfeitores espirituais. Então, nesse ponto, a gente recorda mais uma vez a importância de pensarmos sobre quais conexões nós temos escolhido. Porque somos nós que escolhemos. Sou eu que escolho com quem eu me conecto. Sou eu que escolho qual será a minha atmosfera fluídica, da mesma forma que eu escolho a minha roupa, através do exercício do meu livre-arbítrio. E aí os sábios orientais nos contam uma história que nos traz uma chave muito interessante para que a gente aprenda a lidar com essas situações. Eles contam que certa feita Deus estava cansado de tanta lamentação, de tantas lamúrias e reclamações.
E aí ele reuniu o conselho celeste e pediu aos arcanjos poderosos que dessem uma sugestão para ele, porque ele estava cansado, ele estava precisando tirar férias, né? E os arcanjos pensando, meu Deus, para que ressorte nós vamos mandar esse homem, né? Como é que vai ser? Vai ser nas ilhas paradisíacas da Polinésia Francesa, aquela coisa toda, né? Eles pensando naquele cochicho, a assembleia ficou toda turbulenta, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer, né? O chefe quer tirar férias, né? Até que um arcanjo nobre, poderoso, se levantou e falou, magnânima majestade, creio que temos aqui uma sugestão para as vossas férias. Por que o senhor não passa um tempo na lua? E aí Deus pensou, em alguns segundos respondeu, a lua não serve. Porque no futuro, duas potências, uma do leste, outra do oeste, construirão bólidos e chegarão diretamente na lua. E aí vai ser um desastre, né? Porque o saque vai arrebentar de tanta reclamação, né? E aí as minhas férias serão um inferno. Então a lua não serve. Aí aquela decepção, né? Os anjos voltam para aquela turbulência, aquela discussão. Meu Deus, onde esse homem vai passar as férias? Até que um outro anjo poderoso, né? Se levante e fala, magnânimo, acreditamos que temos uma sugestão. Já que a lua não serve, então as águas abissais do Triângulo das Bermudas, porque os homens vão mandar todas as reclamações aqui para cima e o senhor vai estar lá embaixo, sossegado, flutuando numa boa, jogando golfe lá com o Poseidon, com o Netuno, vai ser uma delícia. Deus pensou e disse, as águas abissais não servem, porque no futuro um francesinho vai inventar uma nave marítima e vai conseguir chegar lá. E aí vai ser um desastre. O saque, serviço de atendimento ao consumidor, vai estourar de reclamações, não vai ter jeito. E aí todo mundo pensou aquele desânimo, falou, mas como nós podemos resolver um problema divino? Só tem uma solução divina e a solução divina é só Deus. Aí tinha um anjinho, muito modesto, lá no fundo do salão, varrendo o salão. O anjinho parou, apoiou na vassoura, levantou a mão e falou assim, pai. Todo mundo olhou e falou, meu Deus, quem é esse insolente? Papai, eu tenho a solução. Deus olhou, então diga, meu filho, qual é a solução? Perceberam a prepotência? Os outros eram tudo, né? Uma hipótese, né? Uma sugestão. Eu tenho a solução. Pai, é simples. Escolha para as suas férias o coração do homem. Porque o homem é especialista em viajar para fora, mas jamais se arrisca a viajar para dentro. Mas mesmo que o senhor encontre um homem que tenha tido a coragem, a sabedoria de viajar para dentro, não vai ter problema se ele te encontrar. Porque o homem que viajou para dentro não é mais um homem de problemas, mas sim um homem de solução. Diz então essa antiga lenda que a partir deste dia, Deus escolheu o coração do homem não só como a sua residência de férias, mas como a sua residência oficial. Então, o nosso único trabalho é viajarmos para dentro, recuperando o endereço de nós mesmos e nos encontrando com o nosso Pai. Então, meus amigos, como sempre, que Deus, nosso Pai, que está em nós, porque nós somos os seus filhos queridos. Somos tão queridos que Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Que então, esse Deus que é Pai, que é amor, possa nos proteger e nos guardar na palma da sua mão. E que o Mestre Jesus nos inspire, nos dê forças e sabedoria para aceitarmos o convite que a lição da noite nos faz.
mais uma vez, refletirmos sobre os pensamentos e sentimentos que temos alimentado, sobre as escolhas que temos feito nas nossas vidas, e que dessa forma, com muita paz e serenidade, possamos viajar para dentro, porque é lá que se encontram todas as respostas e soluções que precisamos. Obrigado, gente, e que a paz doce de Jesus nos acompanhe e nos envolva durante toda essa semana. Obrigado, gente.